canto tranquilo do Brasil, onde o sol beija as colinas e a vida pulsa em um ritmo mais calmo, uma jovem chamada Ana vivia seus dias com um brilho nos olhos e um futuro promissor à sua frente. Seus planos eram como sementes lançadas ao vento, cheias de esperança e potencial. Ela sonhava com viagens, com a carreira que estava construindo com afinco e com a alegria simples de estar cercada por seus entes queridos. No entanto, o destino, por vezes caprichoso e implacável, tinha outros planos. De repente, sem aviso prévio, um véu de doença começou a obscurecer o horizonte de Ana. Uma falência hepática, súbita e avassaladora, a confinou a um leito de hospital, transformando seus planos em meros sussurros em meio à luta pela sobrevivência. Semanas se arrastaram, cada dia uma batalha contra o tempo, enquanto os médicos, com semblantes sérios, transmitiam a dura realidade. Apenas um transplante de fígado poderia reverter o quadro. A família, outrora vibrante e unida, viu-se mergulhada em um mar de desespero e angústia. A busca por um doador compatível se tornou uma corrida contra o relógio, cada hora que passava diminuindo as esperanças e aumentando o peso da incerteza. Você já sentiu que uma doença, muitas vezes negligenciada, pode ter um impacto devastador na vida de alguém? Compartilhe nos comentários de onde você está assistindo a esta história. Sua participação é fundamental para que mais pessoas conheçam a importância de cuidar da saúde. Nesse cenário de apreensão, onde cada batida do coração parecia ecoar a urgência da situação, um membro da família observava tudo com uma quietude que contrastava com a turbulência emocional ao redor. Era João, o irmão mais velho de Ana. Um homem de poucas palavras, de gestos ponderados, João carregava em si uma força silenciosa, um amor inabalável por sua irmã. Ele sabia, com a certeza que só a intimidade familiar pode trazer, que era compatível para a doação. A possibilidade de oferecer a Ana uma nova chance de vida pulsava em seu peito, um chamado profundo e irrecusável. Contudo, um obstáculo pairava sobre essa esperança. João possuía uma condição cardíaca leve, um detalhe que os médicos da família haviam apontado como um fator de risco considerável para uma cirurgia de grande porte como a doação de um órgão. A preocupação com sua própria saúde, somada à relutância familiar em expô-lo a tal perigo, criava um dilema complexo, um nó que parecia impossível de desatar. Ele se viu diante de uma escolha que testaria os limites de seu amor e coragem. Um caminho solitário, onde a decisão de agir ou se conformar definiria o destino de sua irmã. Se vós se crer em Deus e que essa doença pode ser mais um milagre, diga, amém, eu creio, nos comentários. A gravidade da falência hepática de Ana era um alerta silencioso, um lembrete sombrio de como nosso corpo muitas vezes nos surpreende com fragilidades que negligenciamos no dia a dia. A icterícia, aquele amarelamento da pele e dos olhos, era apenas um dos sinais visíveis de que seu fígado, um órgão vital para o funcionamento do organismo, estava em sofrimento. A fadiga extrema, a perda de apetite, o inchaço abdominal, sintomas que, isolados, poderiam ser facilmente descartados como cansaço ou estresse, mas que, em conjunto, pintavam um quadro de deterioração preocupante. O fígado, essa fábrica bioquímica incansável, é responsável por inúmeras funções essenciais. Desintoxicar o sangue, produzir bile para a digestão, metabolizar nutrientes, armazenar energia. Quando ele falha, o corpo inteiro entra em colapso e a urgência por uma solução se torna palpável, quase desesperadora. A história de Ana não é apenas um conto de doença, mas um convite à reflexão sobre a importância de cada órgão, de cada função que nosso corpo desempenha sem que sequer percebamos, até que algo saia do lugar. É um chamado
para darmos mais atenção aos sinais que o nosso corpo nos envia, para não esperarmos o momento crítico para buscar ajuda, pois a prevenção e o cuidado precoce podem, em muitos casos, evitar que histórias como essa se tornem a realidade de alguém. O que você faria em uma situação semelhante? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo para que mais pessoas se conscientizem sobre a saúde. João, em sua decisão silenciosa, escolheu um caminho que poucos ousariam trilhar. Sem alardes, sem comunicar seus planos à família, ele buscou os médicos. A discrição que sempre o marcou se transformou em uma determinação férrea. Os exames foram realizados, os riscos avaliados e os documentos necessários foram assinados, selando um pacto com a vida, um compromisso secreto que guardava em seu coração. Ele se preparou, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, para o que estava por vir. No dia marcado para a cirurgia de Ana, enquanto a família se reunia na sala de espera, imersa em orações e apreensão, João já se encontrava em outra ala do hospital, o corpo sendo preparado para receber a anestesia. Era um ato de coragem que beirava o heroísmo, uma demonstração de amor tão profunda que transcendia o medo e a própria razão. A incerteza sobre o desfecho pairava no ar, um mistério que apenas o tempo e a habilidade dos cirurgiões poderiam desvendar. Aquele gesto, isolado e sem o conhecimento de ninguém, plantava a semente de um milagre, um ato que mudaria para sempre a dinâmica daquela família e a percepção sobre os laços que unem as pessoas. A cirurgia transcorreu com êxito. O fígado de João, sadio e forte, foi doado, oferecendo a Ana a chance que ela tanto precisava para iniciar sua recuperação. O órgão transplantado começou a agir e, gradualmente, a cor voltou ao rosto de Ana, a força retornou aos seus membros e o brilho em seus olhos reacendeu. Ela estava se recuperando, um sinal claro da eficácia do procedimento. No entanto, um véu de mistério pairava sobre a origem do órgão que a salvara. Os médicos, em respeito à vontade de João, mantiveram o sigilo absoluto. Ninguém na família sabia de onde viera aquele presente de vida. A gratidão pela recuperação de Ana se misturava a uma crescente curiosidade, uma pergunta silenciosa que pairava no ar. Quem seria o doador anônimo? A ansiedade para descobrir a verdade se tornava cada vez maior, enquanto Ana, ainda frágil, começava a se dar conta da magnitude do que havia acontecido, sem saber que a revelação seria ainda mais surpreendente do que qualquer um poderia imaginar. Imagine a cena, Ana, sentindo-se gradualmente mais forte, com a vida retornando ao seu corpo, ainda alheia à identidade de seu salvador. A equipe médica, guardiã de um segredo que une dois destinos, aguardava o momento certo. E então, 2 dias após a cirurgia, em um quarto de hospital que se tornaria palco de uma revelação emocionante, João apareceu. Debilitado, ainda se recuperando do próprio procedimento, mas com um sorriso que irradiava amor e alívio, ele adentrou o quarto de sua irmã. Aquele reencontro carregado de emoção foi o gatilho para a verdade vir à tona. Ana, ao ver o irmão ali, forte e presente, não compreendeu de imediato. Mas quando as palavras foram ditas, quando a magnitude do sacrifício de João se revelou, o choque tomou conta dela. Lágrimas rolaram, não de tristeza, mas de uma profunda e avassaladora gratidão. O órgão que a tirara da beira da morte, o presente de vida que ela tanto esperava, vinha de seu próprio irmão, aquele que sempre esteve ao seu lado, mesmo nas sombras. A revelação do gesto de João causou um turbilhão de emoções na família. O choque inicial deu lugar a uma mistura de admiração, gratidão e, para alguns, uma ponta de revolta. A preocupação com o risco que João correu era palpável. Um sentimento que transbordava em abraços apertados e olhares cheios de carinho e apreensão. Mas por trás de tudo, havia uma compreensão profunda.
aquele não fora apenas um ato de doação de órgão, fora um ato de amor puro, silencioso e corajoso. Um amor que não precisava de palavras para se manifestar, que se expressou através de um sacrifício pessoal em nome da vida de quem ele mais amava. A história de João e Ana, que começou com a fragilidade da doença e a angústia da espera, transformou-se em um testemunho do poder inabalável dos laços familiares e da capacidade humana de superar adversidades em nome do amor. E assim, os irmãos se recuperam lado a lado, um símbolo vivo de que o amor pode, de fato, ser mais forte que o medo. A história deles transcendeu os muros do hospital, tornando-se um farol de esperança e inspiração. Médicos, pacientes e famílias que ouviram sobre o ocorrido foram tocados pela magnitude daquele gesto. A decisão de João, tomada em silêncio e movida por um amor profundo, provou que, às vezes, as ações mais significativas são aquelas que não vemos chegando, aquelas que nascem da necessidade e se concretizam no sacrifício. A falência hepática de Ana, que parecia ser o fim de seus sonhos, acabou se tornando o catalisador para uma demonstração de amor que redefiniu o significado de família e coragem. Você já presenciou um ato de amor tão grandioso assim? Compartilhe sua experiência nos comentários. E para continuar acompanhando histórias inspiradoras como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. A história de João e Ana nos convida a uma profunda reflexão sobre o valor da vida e os laços que nos unem. Em um mundo onde muitas vezes nos focamos em nossas próprias dificuldades, o gesto de João nos lembra da importância de olhar para o próximo, de estender a mão e de agir, mesmo quando os riscos parecem altos. A doença, que pode ser vista como um ponto final, na verdade, pode ser um novo começo, um catalisador para atos de amor e superação que nos transformam e inspiram. Assim como o fígado de João deu a Ana uma nova chance, gestos de bondade e empatia podem dar a muitos uma nova perspectiva sobre a vida. Em um país como o Japão, onde a cultura valoriza a discrição e o sacrifício em prol do coletivo, a história de João poderia ressoar de maneira particular. A ideia de um indivíduo arriscar sua própria saúde por um ente querido, sem esperar reconhecimento, se alinha com valores de altruísmo e dever familiar profundamente enraizados. Essa narrativa, que se desenrola em um cenário de desespero médico e esperança, toca em temas universais: a fragilidade da vida, a força dos laços familiares e a coragem que o amor pode inspirar. A jornada de Ana, de uma jovem cheia de planos a uma paciente em estado crítico, e a subsequente decisão de João destacam a imprevisibilidade da vida e a capacidade humana de resiliência e sacrifício. A falência hepática, uma condição muitas vezes silenciosa em seus estágios iniciais, serve como um lembrete contundente da importância da vigilância médica e da valorização da saúde. O que mais te impressionou nesta história? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe para que essa mensagem de esperança alcance mais pessoas. Se você acredita no poder da cura e no amor que move montanhas, deixe seu amém, eu creio, nos comentários. A busca por doadores compatíveis é um desafio constante em todo o mundo. E a história de Ana e João, que se passa em algum lugar do Brasil, lança luz sobre a complexidade desse processo. A compatibilidade genética é apenas um dos fatores, e a decisão de doar um órgão envolve não apenas a saúde do doador, mas também uma profunda consideração ética e emocional. O ato de João de doar sem consentimento prévio da família, embora motivado pelo amor, levanta questões sobre autonomia e responsabilidade. No entanto, o resultado positivo e a reconciliação familiar demonstram que, em situações extremas, o amor pode transcender as convenções e os medos,
A recuperação de ambos, João e Ana, é um testemunho da resiliência humana e da capacidade do corpo de se regenerar, especialmente quando impulsionado por um propósito tão nobre. As doenças hepáticas, como a que acometeu Ana, podem ter diversas causas, desde infecções virais até o abuso de álcool e substâncias, passando por condições autoimunes e genéticas. A importância do fígado para a saúde geral é imensurável. Ele atua como um filtro, um processador e um reservatório para o corpo. Quando essa função é comprometida, o organismo inteiro sofre. A história de Ana, portanto, não é apenas um drama familiar, mas um alerta sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Dicas de saúde, como manter uma dieta equilibrada, evitar o consumo excessivo de álcool e drogas, praticar exercícios físicos regularmente e realizar check-ups médicos periódicos, podem ser cruciais para a manutenção da saúde hepática. A medicina, com seus avanços, oferece soluções como o transplante, mas a prevenção ainda é o melhor caminho. O desfecho desta narrativa, com os irmãos se recuperando e a família unida pela emoção e pela gratidão, é um convite à reflexão. O que significa, de fato, amar alguém? Qual o limite da coragem quando se trata de proteger quem amamos? A história de João e Ana nos força a olhar para dentro, a questionar nossas próprias atitudes e a valorizar os milagres cotidianos que muitas vezes passam despercebidos. O amor, em sua forma mais pura, é um ato de doação, de sacrifício e, acima de tudo, de esperança. Você já pensou em se tornar um doador de órgãos? Deixe sua opinião nos comentários e prepare-se, pois em nosso próximo vídeo exploraremos outra história surpreendente sobre a superação de doenças que você não vai querer perder. Até lá, cuide-se e espalhe amor. A complexidade da doação de órgãos, especialmente quando envolve decisões tomadas sob pressão emocional, revela camadas de dilemas éticos e psicológicos que merecem atenção. No caso de João, a decisão de doar parte de seu fígado sem o conhecimento prévio da família, embora motivada por um amor incondicional, desafia as normas sociais e as expectativas sobre o processo de consentimento informado. Em muitas culturas, a família desempenha um papel central na tomada de decisões médicas de um indivíduo. E a autonomia do doador, quando esta entra em conflito com a percepção de risco pelos entes queridos, cria um terreno fértil para discussões. A pressão para salvar uma vida pode, em circunstâncias extremas, levar a ações que, embora bem intencionadas, podem gerar conflitos e ressentimentos posteriores, como visto na reação inicial de alguns membros da família. A medicina, por mais avançada que seja, muitas vezes se depara com a necessidade de navegar não apenas os aspectos biológicos, mas também as intrincadas teias de relacionamentos humanos. Ademais, a recuperação pós-doação, tanto para o doador quanto para o receptor, é um processo multifacetado que vai além da cicatrização física. Para João, o impacto psicológico de ter passado por uma cirurgia de grande porte e a ansiedade inerente à espera pela recuperação de sua irmã certamente adicionaram uma camada de complexidade à sua jornada. A necessidade de lidar com as próprias limitações físicas enquanto se apoia emocionalmente a pessoa que salvou exige uma força interior notável. Em muitos centros de transplante, como os que poderíamos encontrar em metrópoles como São Paulo ou no exterior, em países como a Alemanha, equipes multidisciplinares de psicólogos e assistentes sociais acompanham tanto doadores quanto receptores, reconhecendo que o bem-estar emocional é tão crucial quanto o físico. Essa abordagem integrada visa garantir que ambos os indivíduos recebam o suporte necessário para lidar com as sequelas emocionais e sociais do processo. Por outro lado, a perspectiva de Ana, ao descobrir a magnitude do sacrifício de seu irmão,
também é um ponto crucial para entender o impacto transformador desse evento. A gratidão que ela sente, embora profunda, pode vir acompanhada de um sentimento de dívida ou até mesmo de culpa por ter sido a causa do sofrimento e do risco corrido por João. Essa dinâmica emocional é comum em situações de transplante, onde a linha entre gratidão e obrigação pode se tornar tênue. A compreensão de que seu irmão tomou uma decisão unilateral, mesmo que por amor, pode gerar reflexões sobre a dinâmica de poder dentro da família e a importância da comunicação aberta em momentos de crise. A forma como a família, em seu conjunto, processou essa revelação, passando do choque à aceitação e ao reconhecimento do ato de amor, demonstra a capacidade de adaptação e o fortalecimento dos laços em face de adversidades extremas. Consequentemente, a história de João e Ana serve como um estudo de caso fascinante sobre a interseção entre ética médica, dinâmicas familiares e a resiliência humana. A decisão de João, embora arriscada e não convencional, acabou por se tornar um ato de amor que uniu a família de uma maneira inesperada. A experiência ressalta a necessidade de um diálogo contínuo sobre os limites da autonomia, o papel do apoio familiar em decisões médicas críticas e a importância de reconhecer e apoiar o bem-estar psicológico de doadores e receptores. A narrativa, que se desenrola em um cenário brasileiro, mas cujos temas ressoam globalmente, nos convida a considerar as complexidades do altruísmo e as profundas conexões que definem a experiência humana, especialmente em momentos de vulnerabilidade e esperança. A recuperação pós-transplante, embora um marco de esperança, é um período intrinsecamente complexo, marcado por desafios que vão muito além da mera cicatrização física. Para João, o doador, o processo de retorno à normalidade envolve uma adaptação a uma nova realidade corporal. A ausência de uma porção significativa de seu fígado impõe uma reconfiguração de seu estilo de vida. A dieta, antes uma questão de preferência, torna-se uma ferramenta terapêutica crucial. A necessidade de monitorar de perto a função hepática remanescente, através de exames regulares, exige uma disciplina contínua e uma atenção redobrada aos sinais que seu corpo emite. Imagine a rotina de alguém que precisa, de forma consciente e constante, gerenciar a saúde de um órgão vital que foi literalmente compartilhado. Essa nova fase demanda uma resiliência silenciosa, uma força interior que muitas vezes não é visível externamente, mas que é fundamental para a sua própria recuperação e bem-estar a longo prazo. Ademais, a dimensão psicológica da doação de órgãos é um território vasto e, por vezes, inexplorado. João, ao ter passado por uma intervenção cirúrgica de grande porte e ter seu corpo alterado de forma tão significativa, pode enfrentar uma gama de emoções. A satisfação de ter salvado a vida de sua irmã coexiste com a própria vulnerabilidade física e com a necessidade de se adaptar a uma nova condição. Em países como a Suíça, onde a cultura médica frequentemente enfatiza a saúde mental em paralelo à física, programas de acompanhamento psicológico para doadores são uma prática comum, visando auxiliar na elaboração dessas emoções complexas. Esse suporte profissional ajuda a processar sentimentos de ansiedade, a lidar com a imagem corporal alterada e a integrar a experiência da doação em sua identidade. A recuperação, nesse sentido, é um processo holístico, onde o corpo e a mente trabalham em conjunto para alcançar um novo equilíbrio. A perspectiva de Ana, no processo de recuperação, também apresenta suas próprias nuances. A gratidão, embora genuína e avassaladora, pode vir acompanhada de um peso emocional inesperado. A consciência de que sua vida foi salva por um sacrifício tão grande de seu irmão, especialmente quando essa decisão foi tomada sem o seu conhecimento prévio,
pode gerar um complexo de dívida ou até mesmo um sentimento de responsabilidade pelo sofrimento que ele passou. Essa dinâmica é particularmente delicada em relações familiares próximas, onde os limites entre o amor e a obrigação podem se tornar fluidos. A forma como Ana lida com essa revelação e com o processo de recuperação de João, buscando formas de retribuir não apenas com palavras, mas com ações e cuidado contínuo, é um aspecto fundamental para a cura de ambos. Por conseguinte, a narrativa da recuperação de João e Ana expõe a intrincada relação entre o corpo, a mente e as conexões sociais. A decisão de João, embora impulsiva em sua execução, foi profundamente enraizada no amor, e o desdobramento dessa ação exige uma navegação cuidadosa por questões médicas, emocionais e éticas. A forma como a família, em seu conjunto, amadurece e se adapta a essa nova realidade, transformando um evento potencialmente traumático em um catalisador para um vínculo ainda mais forte. É um testemunho da resiliência humana. Essa jornada conjunta, que se estende para além das paredes do hospital, reforça a ideia de que a cura, em sua essência mais profunda, é um processo que envolve não apenas a recuperação física, mas também o fortalecimento dos laços que nos sustentam. A complexidade da recuperação pós-doação de órgãos, especialmente no que tange à saúde mental do doador, revela um panorama onde a resiliência se manifesta de maneiras multifacetadas. O ato de doar um órgão, como o fígado, não é apenas uma intervenção cirúrgica, é um evento transformador que pode redefinir a percepção do doador sobre si mesmo e sobre seu corpo. Em um país como a Coreia do Sul, onde a cultura frequentemente valoriza a harmonia familiar e a sacralidade do corpo, um doador como João pode se encontrar em uma jornada interna de reconciliação com as mudanças físicas e emocionais. A necessidade de aceitar um corpo que agora opera com uma capacidade reduzida, embora suficiente para a vida, pode gerar uma nova consciência sobre a própria mortalidade e a interdependência das relações humanas. Essa nova perspectiva, por vezes, exige um reajuste na identidade, onde o doador precisa integrar essa experiência transformadora em sua narrativa pessoal, reconhecendo não apenas o sacrifício, mas também a força intrínseca que o levou a realizá-lo. Ademais, a dinâmica da relação doador-receptor, após a revelação do ato de João, desdobra-se em um complexo jogo de emoções que transcende a simples gratidão. Para Ana, o conhecimento de que seu irmão correu riscos significativos por ela pode gerar um sentimento de responsabilidade profunda, um fardo emocional que se soma à sua recuperação física. Em sociedades como a da Índia, onde os laços familiares são profundamente entrelaçados e o conceito de dever para com os mais velhos é acentuado, Ana pode sentir uma pressão adicional para não apenas se recuperar completamente, mas também para garantir o bem-estar contínuo de João. Essa pressão, mesmo que não expressa verbalmente, pode influenciar seu processo de cura, adicionando uma camada de complexidade à sua jornada de volta à saúde. A necessidade de equilibrar a gratidão com a própria autonomia e o desejo de não sobrecarregar o doador com o peso de sua gratidão é um desafio delicado. Outro sim, a aplicação prática de cuidados pós-doação, especialmente no que concerne ao acompanhamento de longo prazo, demonstra a importância de uma infraestrutura médica robusta e adaptada a diferentes contextos culturais. Em nações como a França, onde o sistema de saúde pública é altamente desenvolvido e o acompanhamento de pacientes transplantados é rigoroso, o doador e o receptor se beneficiariam de um suporte contínuo que abrange não apenas a monitorização médica, mas também o aconselhamento psicológico e social.
Esse acompanhamento integral visa mitigar os riscos de rejeição do órgão, de complicações de saúde no doador e de dificuldades emocionais para ambos. A abordagem francesa, que integra cuidados médicos e suporte psicossocial de forma sistemática, oferece um modelo de como a recuperação pode ser otimizada, reconhecendo que a cura é um processo que abrange o indivíduo em sua totalidade, em suas dimensões física, mental e social. Consequentemente, a história de João e Ana, embora centrada em um evento específico, ilumina princípios universais sobre a natureza do amor, do sacrifício e da resiliência humana. A forma como a família navega pelas complexidades emocionais e médicas após a doação, adaptando-se a uma nova normalidade, serve como um espelho para outras situações de adversidade. A experiência de João, o doador, e Ana, a receptora, ressalta a importância do apoio comunitário e familiar na superação de desafios de saúde. A jornada deles, que começou com uma doença inesperada e um ato de coragem silenciosa, evolui para um testemunho de como os laços de afeto podem ser fortalecidos através de provações, ensinando lições valiosas sobre a vida, a saúde e a capacidade humana de amar incondicionalmente. A recuperação de João e Ana após o transplante de fígado, embora marcada por um ato de amor extraordinário, abre uma janela para a complexidade da medicina regenerativa e seus avanços, particularmente no Brasil. O fígado, com sua notável capacidade de regeneração, oferece uma esperança única em casos de doação parcial. Essa característica intrínseca do órgão permite que o doador, como João, possa retomar uma vida relativamente normal após o procedimento, pois o tecido remanescente é capaz de crescer e assumir a função perdida. Essa plasticidade hepática, estudada por cientistas em centros de pesquisa como o Instituto do Câncer de São Paulo e CESP, é um campo de estudo promissor que vai além da simples doação intervivos. Pesquisas atuais exploram o uso de células-tronco e bioengenharia de tecidos para desenvolver métodos que possam, no futuro, cultivar partes de fígado em laboratório, reduzindo a dependência de doadores e os riscos associados às cirurgias. Essa fronteira da ciência médica, ainda em desenvolvimento, promete revolucionar o tratamento de doenças hepáticas graves, oferecendo novas vias de esperança para pacientes que, como Ana, enfrentam a iminência da falência orgânica e a escassez de órgãos para transplante. Além do aspecto biológico e científico, a jornada de João e Ana também lança luz sobre a importância da rede de apoio psicossocial em contextos de saúde. A decisão de João de doar, sem o conhecimento prévio da família, embora movida por um amor profundo, pode ter criado uma dinâmica familiar peculiar, onde a gratidão se entrelaça com a necessidade de processar a surpresa e a preocupação. Em muitas comunidades brasileiras, o apoio familiar é um pilar fundamental na superação de doenças. No entanto, em situações onde a decisão do doador é unilateral, o papel dos psicólogos e assistentes sociais torna-se ainda mais crucial. Esses profissionais, atuando em hospitais e clínicas, como os encontrados em centros de referência em transplantes em cidades como Porto Alegre, auxiliam na mediação de conflitos, na elaboração de emoções complexas e na reconstrução de dinâmicas familiares saudáveis. O acompanhamento pós-transplante, portanto, não se restringe à esfera médica. Ele abrange o bem-estar emocional e a coesão familiar, elementos essenciais para uma recuperação completa e duradoura para todos os envolvidos. Ademais, a história de João e Ana pode ser vista sob a ótica das disparidades regionais no acesso à saúde e à informação sobre doação de órgãos no Brasil. Enquanto grandes centros urbanos dispõem de infraestrutura e equipes especializadas para transplantes,
Muitas regiões do país enfrentam desafios significativos na conscientização e na oferta de serviços. A decisão de João, tomada em um contexto que sugere uma comunicação familiar mais restrita, pode refletir a realidade de comunidades onde a informação sobre os procedimentos médicos e os riscos envolvidos nem sempre é amplamente divulgada. Iniciativas de educação em saúde e campanhas de conscientização sobre a importância da doação de órgãos, especialmente em áreas remotas ou com menor acesso a recursos médicos, são fundamentais para democratizar o conhecimento e incentivar a discussão familiar sobre o tema. Essa democratização da informação é um passo crucial para que decisões tão importantes sejam tomadas de forma mais transparente e compartilhada, fortalecendo a confiança e a solidariedade dentro das famílias e da sociedade como um todo. Por outro lado, a perspectiva de João como doador e a forma como ele lida com as consequências físicas e emocionais de sua decisão oferece um ângulo de análise sobre a ética da autonomia do doador. Em muitos países, como a Espanha, pioneira em transplantes e com altas taxas de doação, a legislação e a prática médica buscam um equilíbrio entre o direito do indivíduo de dispor de seu corpo e a necessidade de garantir que essa decisão seja informada e livre de coerção. A ação de João, ao contornar a necessidade de consentimento familiar, levanta questões sobre os limites da autonomia em um contexto de urgência médica e forte laço familiar. Essa situação nos convida a refletir sobre como diferentes culturas e sistemas de saúde abordam a tomada de decisão em situações críticas e como a capacidade de regeneração do fígado pode influenciar a percepção dos riscos associados à doação parcial, abrindo um leque de debates éticos e práticos na área da medicina. A regeneração hepática, essa capacidade notável do fígado de se recompor após lesões ou remoção parcial, abre um leque de possibilidades terapêuticas que se estendem para além do transplante tradicional. A pesquisa em bioengenharia de tecidos, por exemplo, avança a passos largos na tentativa de criar órgãos funcionais em laboratório. Imagine a perspectiva de um paciente como Ana, que em vez de aguardar um doador compatível, pudesse receber um fígado cultivado a partir de suas próprias células. Essa abordagem, que utiliza scaffolds tridimensionais e células STEM, visa mimetizar a arquitetura complexa do órgão nativo, prometendo reduzir drasticamente o risco de rejeição imunológica e a necessidade de medicamentos imunossupressores a longo prazo. Cientistas em centros de pesquisa avançada, como os que operam em Israel, por exemplo, já demonstram resultados promissores em modelos animais, cultivando fragmentos hepáticos com vascularização e funcionalidade adequadas. O caminho para a aplicação clínica em humanos ainda é desafiador, envolvendo questões de escala, vascularização eficiente e integração completa com o sistema circulatório do receptor. Mas a esperança de que essa tecnologia possa, em um futuro não tão distante, oferecer uma alternativa segura e eficaz a transplantes de doadores é palpável. Ademais, a complexidade emocional que envolve a doação de órgãos, especialmente em casos onde a decisão é tomada de forma unilateral, como a de João, adiciona uma camada de profundidade à compreensão do processo de cura. A pressão psicológica sobre o doador, mesmo após a recuperação física, pode ser significativa. A consciência de ter passado por uma cirurgia de grande porte e a adaptação à nova condição corporal podem gerar ansiedade e uma reavaliação da própria identidade. Em países com forte ênfase na comunidade e no apoio mútuo, como a Grécia, por exemplo, a rede de apoio familiar e comunitário desempenha um papel crucial na reintegração do doador à vida cotidiana. Grupos de apoio, onde doadores compartilham suas experiências e desafios,
oferecem um espaço seguro para expressar sentimentos, trocar estratégias de enfrentamento e reafirmar a força e o propósito de seus atos. Essa rede de suporte, muitas vezes informal, mas profundamente impactante, é um testemunho de como a experiência da doação pode gerar um senso de pertencimento e solidariedade entre indivíduos que passaram por jornadas semelhantes. Outros, sim, a percepção cultural sobre a doação de órgãos e a intervenção médica varia drasticamente entre diferentes sociedades, influenciando diretamente a adesão a procedimentos como o transplante. Na Finlândia, por exemplo, onde a confiança no sistema de saúde é elevada e a cultura de doação é bem estabelecida, a aceitação de transplantes e doações intervivos é geralmente alta. Essa aceitação é frequentemente sustentada por campanhas de conscientização contínuas, educação pública sobre a importância da doação e um marco legal claro que protege tanto doadores quanto receptores. A transparência no processo, o respeito pela autonomia do doador e a garantia de cuidados médicos de excelência contribuem para um ambiente onde a doação é vista não como um sacrifício isolado, mas como um ato de responsabilidade cívica e solidariedade coletiva. Esse modelo cultural, que integra a doação de órgãos como parte integrante do bem-estar social, pode servir de inspiração para outras nações que buscam aumentar suas taxas de doação e melhorar o acesso a tratamentos que salvam vidas. Consequentemente, a história de João e Ana, ao explorar tanto os avanços científicos na regeneração hepática, quanto as complexidades psicossociais da doação, oferece um panorama multifacetado da jornada de cura. A capacidade do fígado de se regenerar, aliada ao potencial da bioengenharia de tecidos, aponta para um futuro onde a dependência de doadores pode diminuir. Paralelamente, a importância do suporte emocional e da rede de apoio, tanto para doadores quanto para receptores, é inegável. A forma como diferentes culturas encaram a doação e a intervenção médica molda a experiência individual e coletiva, ressaltando que a cura é um processo intrinsecamente humano, que se beneficia tanto da ciência quanto da compaixão. A reflexão sobre esses elementos permite uma compreensão mais profunda do valor da vida e da interconexão entre todos nós. A complexidade da recuperação pós-doação de órgãos, especialmente no que tange à saúde mental do doador, revela um panorama onde a resiliência se manifesta de maneiras multifacetadas. O ato de doar um órgão, como o fígado, não é apenas uma intervenção cirúrgica. É um evento transformador que pode redefinir a percepção do doador sobre si mesmo e sobre seu corpo. Em países com forte ênfase na comunidade e no apoio mútuo, como a Grécia, por exemplo, a rede de apoio familiar e comunitário desempenha um papel crucial na reintegração do doador à vida cotidiana. Grupos de apoio, onde doadores compartilham suas experiências e desafios, oferecem um espaço seguro para expressar sentimentos, trocar estratégias de enfrentamento e reafirmar a força e o propósito de seus atos. Essa rede de suporte, muitas vezes informal, mas profundamente impactante, é um testemunho de como a experiência da doação pode gerar um senso de pertencimento e solidariedade entre indivíduos que passaram por jornadas semelhantes. Ademais, a dinâmica da relação doador-receptor, após a revelação do ato de João, desdobra-se em um complexo jogo de emoções que transcende a simples gratidão. Para Ana, o conhecimento de que seu irmão correu riscos significativos por ela pode gerar um sentimento de responsabilidade profunda, um fardo emocional que se soma à sua recuperação física. Em sociedades como a da Índia, onde os laços familiares são profundamente entrelaçados e o conceito de dever para com os mais velhos é acentuado, Ana pode sentir uma pressão adicional para não apenas se recuperar completamente, mas também
para garantir o bem-estar contínuo de João. Essa pressão, mesmo que não expressa verbalmente, pode influenciar seu processo de cura, adicionando uma camada de complexidade à sua jornada de volta à saúde. A necessidade de equilibrar a gratidão com a própria autonomia e o desejo de não sobrecarregar o doador com o peso de sua gratidão é um desafio delicado. Outro sim, a aplicação prática de cuidados pós-doação, especialmente no que concerne ao acompanhamento de longo prazo, demonstra a importância de uma infraestrutura médica robusta e adaptada a diferentes contextos culturais. Em países como a França, onde o sistema de saúde pública é altamente desenvolvido e o acompanhamento de pacientes transplantados é rigoroso, o doador e o receptor se beneficiariam de um suporte contínuo que abrange não apenas a monitorização médica, mas também o aconselhamento psicológico e social. Esse acompanhamento integral visa mitigar os riscos de rejeição do órgão, de complicações de saúde no doador e de dificuldades emocionais para ambos. A abordagem francesa, que integra cuidados médicos e suporte psicossocial de forma sistemática, oferece um modelo de como a recuperação pode ser otimizada, reconhecendo que a cura é um processo que abrange o indivíduo em sua totalidade, em suas dimensões física, mental e social. Consequentemente, a história de João e Ana, embora centrada em um evento específico, ilumina princípios universais sobre a natureza do amor, do sacrifício e da resiliência humana. A forma como a família navega pelas complexidades emocionais e médicas após a doação, adaptando-se a uma nova realidade, serve como um espelho para outras situações de adversidade. A experiência de João, o doador, e Ana, a receptora, ressalta a importância do apoio comunitário e familiar na superação de desafios de saúde. A jornada deles, que começou com uma doença inesperada e um ato de coragem silenciosa, evolui para um testemunho de como os laços de afeto podem ser fortalecidos através de provações, ensinando lições valiosas sobre a vida, a saúde e a capacidade humana de amar incondicionalmente. A capacidade regenerativa do fígado, embora extraordinária, não o isenta de vulnerabilidades que podem ser exacerbadas por fatores ambientais e de estilo de vida. A exposição crônica a toxinas, como pesticidas e certos produtos químicos industriais, pode sobrecarregar os mecanismos de desintoxicação hepática, comprometendo a eficiência de suas células e, a longo prazo, dificultando seu processo de regeneração. Em regiões onde a regulamentação ambiental é menos rigorosa ou a conscientização sobre os riscos de exposição a tais substâncias é limitada, como em algumas áreas rurais com forte atividade agrícola, a incidência de doenças hepáticas pode ser notavelmente mais alta. A medicina ambiental tem buscado correlacionar a exposição a poluentes específicos com o desenvolvimento de disfunções hepáticas, sugerindo que a proteção do fígado começa muito antes de qualquer sintoma se manifestar, através da adoção de práticas mais sustentáveis e da fiscalização rigorosa do uso de substâncias nocivas. Ademais, a dimensão psicológica da doação de órgãos, especialmente em casos onde a decisão é tomada de forma unilateral, como a de João, adiciona uma camada de profundidade à compreensão do processo de cura. A pressão psicológica sobre o doador, mesmo após a recuperação física, pode ser significativa. A consciência de ter passado por uma cirurgia de grande porte e a adaptação à nova condição corporal podem gerar ansiedade e uma reavaliação da própria identidade. Em países com forte ênfase na comunidade e no apoio mútuo, como a Grécia, por exemplo, a rede de apoio familiar e comunitário desempenha um papel crucial na reintegração do doador à vida cotidiana. Grupos de apoio, onde doadores compartilham suas experiências e desafios,
Oferecem um espaço seguro para expressar sentimentos, trocar estratégias de enfrentamento e reafirmar a força e o propósito de seus atos. Essa rede de suporte, muitas vezes informal, mas profundamente impactante, é um testemunho de como a experiência da doação pode gerar um senso de pertencimento e solidariedade entre indivíduos que passaram por jornadas semelhantes. Outro sim, a aplicação prática de cuidados pós-doação, especialmente no que concerne ao acompanhamento de longo prazo, demonstra a importância de uma infraestrutura médica robusta e adaptada a diferentes contextos culturais. Em países como a França, onde o sistema de saúde pública é altamente desenvolvido e o acompanhamento de pacientes transplantados é rigoroso, o doador e o receptor se beneficiariam de um suporte contínuo que abrange não apenas a monitorização médica, mas também o aconselhamento psicológico e social. Esse acompanhamento integral visa mitigar os riscos de rejeição do órgão, de complicações de saúde no doador e de dificuldades emocionais para ambos. A abordagem francesa, que integra cuidados médicos e suporte psicossocial de forma sistemática, oferece um modelo de como a recuperação pode ser otimizada, reconhecendo que a cura é um processo que abrange o indivíduo em sua totalidade, em suas dimensões física, mental e social. Consequentemente, a história de João e Ana, embora centrada em um evento específico, ilumina princípios universais sobre a natureza do amor, do sacrifício e da resiliência humana. A forma como a família navega pelas complexidades emocionais e médicas após a doação, adaptando-se a uma nova realidade, serve como um espelho para outras situações de adversidade. A experiência de João, o doador, e Ana, a receptora, ressalta a importância do apoio comunitário e familiar na superação de desafios de saúde. A jornada deles, que começou com uma doença inesperada e um ato de coragem silenciosa, evolui para um testemunho de como os laços de afeto podem ser fortalecidos através de provações, ensinando lições valiosas sobre a vida, a saúde e a capacidade humana de amar incondicionalmente. À medida que os fios desta narrativa se entrelaçam, um padrão mais amplo começa a emergir, moldado pela intersecção entre a fragilidade humana e a resiliência que reside em seu âmago. A jornada percorrida nos trouxe a um ponto onde as nuances das decisões tomadas em momentos de crise e suas repercussões, que se estendem para além do imediato, tornam-se visíveis. Observamos como a ciência, em sua busca incessante por soluções, dialoga com as profundezas das relações interpessoais, criando um campo onde o avanço tecnológico encontra a força inabalável do afeto. Refletindo sobre este percurso até agora, percebemos que cada passo, cada desafio enfrentado, contribuiu para a formação de um entendimento mais profundo sobre os mecanismos que regem não apenas o corpo, mas também o espírito humano. As complexidades inerentes à saúde, a tomada de decisões e as redes de apoio revelam um mosaico intrincado, onde cada peça, por menor que seja, desempenha um papel crucial na composição do todo. É como observar um rio que, ao longo de seu curso, recolhe a água de inúmeros afluentes, cada um com sua própria história e composição, culminando em uma correnteza unificada e poderosa. Nesta confluência de saberes e vivências, o que antes poderia parecer isolado ou singular, agora se apresenta como parte de um contínuo maior, onde as experiências individuais se fundem em um testemunho coletivo da capacidade de superação e adaptação. À medida que nos aproximamos da reflexão final, a compreensão das forças que moldam nossas vidas e as escolhas que fazemos ganha contornos mais nítidos, preparando o terreno para uma perspectiva ampliada sobre o que realmente significa perseverar
e amar. A intrincada tapeçaria da vida, tecida com fios de esperança, fragilidade e um amor que desafia limites, encontra em sua conclusão um eco profundo. A história de Ana e João, que começou com a sombra da doença e se desdobrou em um ato de sacrifício silencioso, transcende a mera narrativa de um transplante. Ela se revela como um espelho polido, refletindo a capacidade humana de encontrar força em meio à vulnerabilidade e de forjar laços indestrutíveis, através de gestos que muitas vezes nascem na mais pura e desinteressada compaixão. O fígado de João, doado em um ato de coragem que silenciou o medo, não foi apenas um órgão, mas a personificação de um amor que escolheu agir, mesmo quando o caminho parecia repleto de incertezas. Essa escolha, feita nas sombras, iluminou o quarto de Ana e, por extensão, o futuro de toda a família, provando que os atos mais transformadores são, por vezes, aqueles que não buscam reconhecimento. A jornada de recuperação, tanto para a receptora quanto para o doador, estende-se para além das paredes do hospital. Ela se manifesta na redefinição de rotinas, na adaptação a novas realidades corporais e, sobretudo, no processamento das complexas emoções que emergem de uma experiência tão marcante. A gratidão de Ana, embora imensa, coexiste com a consciência do risco corrido por seu irmão, tecendo uma dinâmica onde o amor se entrelaça com a responsabilidade. A força de João, que se refaz gradualmente, encontra eco no apoio que ele, por sua vez, pode oferecer à irmã, em um ciclo de cuidado mútuo que fortalece os alicerces da família. Essa interdependência, essa dança delicada entre dar e receber, entre a autonomia e o cuidado, é o que define a resiliência em sua forma mais pura. É a compreensão de que, em nossa jornada terrena, estamos intrinsecamente conectados e que a saúde de um pode, de fato, refletir e influenciar a saúde do outro. Ao contemplarmos a amplitude desta narrativa, percebemos que as lições contidas nela ressoam muito além do contexto médico. Elas nos convidam a examinar a natureza de nossos próprios laços afetivos, a coragem que reside em nossas decisões e a importância de cultivar a empatia em um mundo que, por vezes, parece nos isolar. A capacidade do fígado de se regenerar serve como uma metáfora poderosa para a própria capacidade humana de se curar, de se reinventar e de encontrar renovação após as adversidades. A ciência nos oferece ferramentas e caminhos, mas é o amor, em sua manifestação mais genuína e altruísta, que verdadeiramente impulsiona a cura e a esperança. A verdadeira prática, aquela que se estende para além deste momento de reflexão, começa agora, em cada um de nós. Ela reside na forma como escolhemos viver nossos dias, na atenção que dedicamos aos sinais que nosso corpo nos envia, na coragem de estender a mão ao próximo e na sabedoria de valorizar os milagres cotidianos, por mais simples que pareçam. Que a história de Ana e João sirva como um lembrete constante de que, mesmo diante dos desafios mais assustadores, o amor tem o poder de transcender o medo, de curar feridas e de reacender a chama da esperança, guiando-nos para um futuro onde a compaixão e a solidariedade